seja Deus, meu Salvador. São perfeitos os caminhos do Senhor, sua palavra é provada pelo fogo. Nosso Deus é um escudo poderoso para aqueles que a Ele se confiam. Louvado seja Deus, meu Salvador. Viva o Senhor, bendito seja o meu rochedo, e louvado seja Deus, meu Salvador. Por isso, entre as nações vos louvarei, cantarei salmos, ó Senhor, ao vosso nome. Louvado seja Deus, meu Salvador. Concedei-lhes ao vosso Rei grandes vitórias, e mostrareis misericórdia ao vosso ungido, a Davi e a sua casa para sempre. Louvado seja Deus, meu Salvador. Naquele tempo, o rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tinha tornado muito conhecido. Alguns diziam: João Batista ressuscitou dos mortos, por isso os poderes agem neste mundo. Outros diziam: é Elias. Outros ainda diziam: é um profeta ou um dos profetas. Ouvindo isso, Herodes disse: ele é João Batista. Eu mandei cortar a cabeça dele, mas ele ressuscitou. Herodes tinha mandado prender João e colocá-lo acorrentado na prisão. Fez isso por causa de Herodíades, mulher de seu filho, com quem se tinha casado. João dizia a Herodes: não te é permitido ficar com a mulher do teu irmão. Por isso, Herodíades o odiava e queria matá-lo, mas não podia. Com efeito, Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava. Finalmente chegou o dia oportuno. Era o aniversário de Herodes, e ele fez um grande banquete com os grandes da corte, os oficiais, os cidadãos importantes da Galileia. A filha de Herodíades entrou e dançou, agradando a Herodes e seus convidados. Então o rei disse à moça: pede-me o que quiseres, e eu te darei. E lhe jurou, dizendo: eu te darei qualquer coisa que me pedires, ainda que seja metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à mãe: o que vou pedir? A mãe respondeu: a cabeça de João Batista. E voltando depressa para junto do rei, pediu: quero que me des agora no prato a cabeça de João Batista. O rei ficou muito triste, mas não pôde recusar. Ele tinha feito um juramento diante dos convidados. Imediatamente o rei mandou que um soldado fosse buscar a cabeça de João. O soldado saiu, degolou na prisão, trouxe a cabeça no prato e a deu à moça. Ela a entregou à sua mãe. Ao saberem disso, os discípulos de João foram lá, levaram o cadáver e o sepultaram. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Meus amados irmãos e irmãs, nós corremos risco de pensar que falar a verdade
Se a verdade é dita com violência, ela se torna violência. Violência psíquica, violência moral. E nós devemos pensar muito nisso, porque nós corremos o risco de pensar que podemos falar a verdade de qualquer forma. Verdade, ela deve ser uma carícia, uma oportunidade para que a pessoa entenda onde ela errou e onde ela pode se corrigir. Por isso, a palavra de Deus, ela é tão norteadora para nós. Herodes é um homem que não suportou a verdade, e a verdade dita para o bem dele, a verdade dita para construir a sua vida. Herodes admirava João, queria fazer com que ele se enredasse, mas sobretudo Jesus, ele, nesse evangelho que é tão discreto, nos ensina algo muito grande. Jesus é aquele que age, que faz tudo aquilo que ele tem que fazer. Jesus foi um grande anunciador da verdade, mas a verdade nos corações precisava, a verdade identificava. Por isso, Jesus, nesse evangelho, é tão importante para nós. Mesmo com toda a descrição dele, o evangelho é mais um relato da morte de João Batista do que propriamente chamar a atenção da pessoa de Jesus. Só que nisso se diz: Herodes ouviu falar de Jesus. A presença de Jesus é muito, mas discreta. Ele é a verdade, mas a verdade da ação. Ouvir falar de Jesus é acolher. No geral, não gostava de dizer isso sempre. Ouvir é diferente de escutar. Ouvir é obedecer. Escutar é entrar no ouvido e sair do outro lado. Ouvir não. Ouvir é dar atenção. É internalizar a palavra. É fazer com que ela seja acolhida, dominada, vivida no coração. E aí, olhando para a primeira leitura de hoje, nós aprendemos muito isso. A primeira leitura de hoje fala de Davi. Davi, que era um homem agraciado por Deus, que venceu Golias, que se tornou rei de Israel, mas que cometeu muitos erros. Mandou matar um homem para ficar com sua mulher. Ele ainda ousou duvidar de Deus, que acreditava mais nas forças dos soldados do que propriamente na fé que ele tinha. Mas Davi, ele teve uma vida muito interessante, a de reconhecer os seus erros. Há poucos dias nós estávamos ouvindo, se eu não me engano, na quarta-feira, nós estávamos ouvindo um texto sagrado, falava de Isaac, que falava: olha, eu confiei mais nas forças minhas do que em Deus, e por isso eu pequei. O reconhecimento do seu erro foi a grande virtude da verdade na vida do seu coração, e não propriamente as suas grandes façanhas. As grandes façanhas de Davi foram por Deus, os erros de Davi foram pela sua responsabilidade, mas também o reconhecimento, o pedido de perdão foi virtude do seu coração. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, nesse dia que nós nos unimos pedindo a força do Sagrado Coração de Jesus, nós pensamos a Deus a graça de nós comunicarmos a verdade. A verdade foi feita para ser dita a quem nós amamos. Quando nós dizemos não amando, nós acabamos sendo violentos, nós acabamos violando o coração das pessoas. Por isso, às vezes as pessoas pensam que estão identificando, mas elas estão destruindo a outra pessoa, não
da dinastia de Davi, sem rei de Israel, Jesus Cristo. Ele é a verdade é extrema no Evangelho de hoje, mas que desnuda, que vive, que intensifica, que nos faz ouvir. Ouvir significa obedecer. Nos lembrava, não geral, nós precisamos pedir a Deus essa graça de nós sermos perseverantes no ouvir da palavra, no acolher dessa palavra, não com o coração fechado, como é nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Com a confiança e a liberdade